Olá, meu nome é Tiago Ney e, sob a orientação do professor Gustavo Charles, elaborei o trabalho intitulado Métodos Gráficos para Delineamento e Unidades de Fluxo em Reservatórios Petrolíferos, Conceitos e Aplicações. Das diversas fontes energéticas, o petróleo sempre foi alvo de enorme exploração e, consequentemente, de estudos e pesquisas a fim de otimizar sua recuperação. A caracterização de reservatórios em particular é uma área de destaque, pois responde pelas etapas iniciais do processo de recuperação. Um dos focos da caracterização de reservatórios é a identificação de zonas denominadas unidades de fluxo, podendo essas serem definidas como um intervalo estratigráfico que honra a estrutura geológica e mantém a característica do tipo rochoso. O conceito de unidade de fluxo permeia a literatura, com diferentes focos, abordagens e aplicações. Dada a importância da caracterização de reservatórios, o presente trabalho tem o objetivo de revisar os então conhecidos métodos gráficos, apresentando aplicações para um modelo sintético de reservatório. Para a realização do presente estudo, utilizamos a ferramenta denominada MRST, MATLAB Reservoir Simulation Toolbox, sendo essa uma ferramenta de código aberto para modelagem e simulação numérica de escoamentos multifásicos em meios porosos, desenvolvida pelo Grupo de Geociências Computacionais da Sintef Digital Noruega. Conforme citado, estudamos os métodos gráficos, sendo esse um conjunto de técnicas baseadas em conceitos analíticos ou experimentais que, através da representação gráfica, possibilitam a caracterização de poços petrolíferos. Vale salientar que as análises dos mesmos é realizada de forma visual, sendo muito dependente do usuário e, portanto, suscetível a erros. Dentre os métodos gráficos, temos o Winland Plot. A equação de Winland é uma correlação obtida experimentalmente de curvas de pressão capilar decorrentes de injeção de mercúrio, que possibilita a obtenção do raio de garganta de poro, R35, através da porosidade e da permeabilidade. A sua interpretação é dada por curvas de isorrais, indicando pontos com qualidade de rocha similar. 5 classificações de tipos de rochas, através de intervalos de R35, são presentes na literatura: megaporos, macroporos, mesoporos, microporos e nanoporos. O Classic Lorentz Plot é um gráfico da capacidade de fluxo versus a espessura cumulativa, ou, ainda, pela capacidade de armazenamento, que busca quantificar o grau de heterogeneidade de um reservatório. Essa quantificação é dada a partir do coeficiente Lorentz, que, por sua vez, equivale a 2 vezes a área entre a curva obtida pela curva de Lorentz e a diagonal do gráfico. Derivado do Classic Lorentz Plot, o Stratigraphic Modified Lorentz Plot é representado pela curva da capacidade de fluxo versus a capacidade de armazenamento, respeitando a estratigrafia do dado posto em estudo. Nele é possível delimitar as unidades de fluxo através dos pontos de inflexão da curva. O Modified Lorentz Plot é um gráfico análogo ao Stratigraphic Modified Lorentz Plot, porém não respeita a estratigrafia do posto em estudo. Ele ordena o Stratigraphic Modified Lorentz Plot através da grandeza denominada Flow Unit Speed, FUS, que é uma razão entre a capacidade de fluxo e a capacidade de armazenamento em uma unidade de fluxo. A Normalized Cumulative Flow Capacity é uma versão simplificada do Stratigraphic Modified Lorentz Plot. Ela é representada pela capacidade de fluxo em função da profundidade do poço. Assim como no Stratigraphic Modified Lorentz Plot, é possível delimitar as unidades de fluxo através dos pontos de inflexão da curva. Através de uma manipulação da equação de Kozeny-Kármán, é possível obter o Rock Quality Index, RQI, sendo essa uma grandeza petrofísica que mensura a qualidade de uma rocha. Por sua vez, o Normalized Cumulative RQI é uma curva cumulativa do RQI normalizado em função da profundidade do poço. Nesse gráfico, zonas consistentes são caracterizadas por retas, nas quais, quanto menor a inclinação, melhor a qualidade do reservatório. Novamente, através de uma manipulação da equação de Kozeny-Kármán, é possível obter o Flow Zone Indicator, FZI. O histograma é uma representação gráfica de uma distribuição de frequências para um conjunto de dados.
Para a finalidade aqui exposta, ele é plotado em relação ao log de FCI, do poço em estudo, visto que corresponde a uma sobreposição de n distribuições normais de n unidades de fluxo. Já o Normal Probability Plot é outra forma de representar o histograma, através de uma curva de probabilidade cumulativa. Nele, é possível detectar n unidades de fluxo em um poço através do traçamento de n retas na curva. Buscando automatizar a análise e reduzir eventuais erros de interpretação no processo de delimitação das unidades de fluxo, aplicamos a técnica de classificação denominada clusterização, em uma plotagem das derivadas discretas do Stratigraphic Modified Lorentz Plot. A fim de classificar as unidades de fluxo, partindo de conceitos apresentados na literatura, definimos intervalos difusos e classificamos as unidades de fluxo em barriers, weak baffles, strong baffles e speed zones. Para o presente trabalho, uma visão dos métodos gráficos estudados foram apresentados através dos dados de dois poços do modelo sintético denominado PSY, com malha do tipo Corner Point, contendo 22 por 74 por 350 células. Esse modelo é referente ao campo maduro localizado na bacia Sergipe-Alagoas e foi desenvolvido pelo Laboratório de Modelagem em Engenharia de Petróleo, LAMEP, na Universidade Federal da Paraíba. Nessa figura, apresentamos uma representação da distribuição de propriedades petrofísicas do mesmo, com os respectivos poços em estudo. Nessa figura é possível observar o Winland Plot. Os poços apresentaram predominância do tipo nanoporo. Isso deve-se ao fato de que no reservatório em questão existe uma alta quantidade de regiões com valor de permeabilidade aproximadamente nula. Consequentemente, como o Winland Plot apresenta escala logarítmica para a permeabilidade, esses casos são omitidos na imagem. Os valores percentuais para cada tipo de rocha foram 15% megaporo, 30% macroporo e 55% nanoporo para o poço 1 e 15% megaporo, 41% macroporo e 44% nanoporo para o poço 2. Nessa figura é possível observar o Classic Lorentz Plot, pelo qual obtivemos o coeficiente de Lorentz para os poços e, assim, estimar o grau de heterogeneidade, com valores de 0,705 para o poço 1 e 0,601 para o poço 2. Nessa figura é possível observar o Stratigraphic Modified Lorentz Plot. Devido ao comportamento da distribuição de permeabilidade ao longo do reservatório em questão, existe uma dificuldade de realizar a interpretação visual da curva a fim de identificar as unidades de fluxo. Esse problema pode ser contornado fazendo uso dessa técnica em conjunto com a técnica de clusterização, no qual delimitamos 8 unidades de fluxo em ambos os poços. Aqui temos a derivada discreta do Stratigraphic Modified Lorentz Plot. E aqui apresentamos o resultado da clusterização dos poços em estudo. Com as unidades de fluxo delimitadas anteriormente, buscou-se ordená-las através do Modified Lorentz Plot. Uma representação alternativa tridimensional do Modified Lorentz Plot foi representada. Visto que as unidades de fluxo foram delimitadas e os seus respectivos valores difusos obtidos, classificamos as unidades de fluxo. Nessa figura, temos a Normalized Cumulative Flow Capacity dos poços em estudo. Como ela é uma versão simplificada do Stratigraphic Modified Lorentz Plot, apresenta comportamento análogo e, consequentemente, uma mesma interpretação. Nessa figura, observamos a curva da Normalized Cumulative RQI. Nele, as retas não são totalmente bem definidas. A fim de facilitar a interpretação, os resultados anteriores podem ser utilizados em conjunto para auxiliar na interpretação. Aqui temos a representação do histograma do Normal Probability Plot para o poço 1. Embora, novamente, as retas não sejam totalmente bem definidas em toda a extensão das curvas
do Normal Probability Plot, é possível identificar algumas retas. O mesmo para o posto 2. Apresentamos nesse trabalho uma revisão sobre métodos gráficos e a aplicação dos mesmos para um dado reservatório petrolífero. Através dos resultados, observamos que, a depender da distribuição dos dados de propriedades petrofísicas, é possível que o usuário apresente dificuldade de interpretação, visto que a mesma ocorre através de uma análise visual. A fim de facilitar a interpretação dos resultados, diversos métodos podem ser empregados em conjunto. Com a mesma finalidade, a técnica de clusterização é utilizada. Vale enfatizar que, embora sejam suscetíveis a erros de interpretação, os métodos citados possuem um enorme potencial de utilização, visto que proporcionam uma maneira ágil para a caracterização de um dado pulso. Por fim, um estudo de caso é apresentado para o modelo PSY, iniciando com a demonstração da distribuição de algumas propriedades petrofísicas e seguindo com a caracterização, aplicando os métodos gráficos de dois postos selecionados. Agradecimentos à Propesc UFPB pelo apoio proporcionado através da Bolsa de Estudos de Modalidade PIBIC e ao LAMEP UFPB pela oportunidade de pesquisa.